Agora, vamos iniciar a nossa pequena revisão, né? Então, são os assuntos que já foram trabalhados em turma com vocês, debatidos, assuntos que a gente já fez atividades, tiramos dúvida. Então, são bem rápido mesmo para que vocês possam estar relembrando, né, o que foi trabalhado. O primeiro assunto que a gente trabalhou foi alfabeto, ou ilha abecedária, né? Então, pode ser considerado das duas formas, ilha alfabeto ou ilha abecedária, que é o alfabeto espanhol. Como eu relatei com vocês em sala, o alfabeto espanhol já sofreu várias mudanças, já houve um momento em que teve 31 letras, então houve um momento que teve 29, só que desde 2013, a Real Academia de Letras Espanhola, que é a RAE, né, então determinou que o alfabeto espanhol tivesse 27 letras e 5 dígrafos, né? Dentre as letras estão, só ressaltando um pouquinho, são 27 letras, 5 dígrafos. Todas as letras em espanhol são lidas no feminino, então a gente não fala nenhuma letra do alfabeto em masculino, sempre será em feminino. E as únicas diferenças que existe é que a gente tem a letra chamada ñ, que é aquele Nzinho com aquele pequeno, que se parece com um tio, porém não é um acento, que só existe apenas um acento no espanhol, como já foi trabalhado, que é o tilde, né? Então ele não é um acento, faz parte da letra, então a gente chama de ñ. E no português a gente tem o C cedilha, que é algo que não tem no espanhol. Então, rapidamente, só a pronunciação do alfabeto. La, la B, la C, la D, la E, la F, la R, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la N, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y e la Z, certo? Então, são as pronunciações do alfabeto. Então, basicamente é isso, tá? E os dígrafos que são RR, que é doble R, né? H, que é CH, QU, né? GU e L, que são doble L. Então, basicamente são os 5 dígrafos que existem no espanhol. Outro assunto também que foi trabalhado são os saludos e despedidas, que é exatamente como você saudar alguém, despedir de alguém, certo? Então, esse quadrinho que eu coloquei, mais ou menos, como que vocês vão trabalhar. Quando eu vou saudar alguém, o que eu faço? Então, geralmente eu utilizo olá, né? Então, olá aqui, buenos dias. A pessoa geralmente responde buenas tardes, buenas noches. Então, são formas de saludar. E também se apresentar. Esse quadrinho aqui, meu nome é, me llamo, que é me chamo, soy, se eu quiser falar quem eu sou, então eu utilizo sempre o verbo ser, na primeira pessoa, que é soy. Es ustedes, eres, muito gusto, né? Eu tô muito, digamos que eu quero expressar que eu fiquei encantada de conhecer alguém, então eu posso utilizar muito gusto, encantada, em conhecer-te, em conhecê-la. Então são formas de eu demonstrar, né, que estou feliz com aquela pessoa que eu estou conhecendo. E formas de despedida, então temos adiós, né? Hasta luego, hasta pronto. Abraços é geralmente quando você diz adiós, você diz abraços, então são formas normais de se despedir. Tem outros também como hasta luego, hasta pronto, hasta vista, então são alguns que a gente utiliza. Geralmente são quando você diz hasta luego quando você quer despedir, só que não por muito tempo, né? Digamos que até amanhã, né? Então é algo mais próximo. Agradecimento, então quando você vai agradecer alguém, muitas graças, ou só graças, ou de nada, quando você vai responder essa pessoa que está agradecendo. Outro assunto que foi trabalhado foi os signos de pontuação, são os signos de pontuação. Então esse quadrinho aqui eu coloquei alguns deles, claro que lá no livro de vocês tem mais, tem alguns mais, né? Então temos aqui o ponto, que é o ponto, pontos suspensivos, que são os 3 pontos, coma, que é a vírgula, lá coma, né, que é a vírgula, signo de exclamação, que é o signo de exclamação. Como vocês sabem, quando eu vou exclamar no espanhol, tem uma pequena diferença do português. Por quê? Porque eu uso o signo tanto no início da frase como no final. A gente sabe que no português você só exclama no final. No espanhol não, eu sempre também exclamo no início. Esse pontinho de exclamação ele é ao contrário no início, né? Temos também ponto e coma, que é o ponto e vírgula, signo de interrogação, é a mesma coisa da exclamação, tem que haver no início e no final. Essa pequena diferença do português. E também os 2 pontos, que são os 2 pontos. E alguns mais que lá no livro de vocês tem, bem simples, né, gente?
Outro assunto trabalhado foi os pronomes personal e sujeito. Como vocês são alunos do sexto ano, vocês sabem que para conjugar um verbo é necessário que você conheça os pronomes pessoais, porque assim vocês vão saber conjugar os verbos de acordo com as pessoas, né? As pessoas do sujeito. Então a gente sabe que os pronomes pessoais são divididos em singular e plural, exatamente como no português. Então a primeira pessoa, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então eu tenho aqui a primeira pessoa do singular, que é yo, significa eu, a segunda tu, e tanto a pronúncia como a escrita é a mesma do português, e temos a terceira pessoa do singular, que é ele, ella ou elha, e os teres, ou seja, ele, ela e você. Então eu tenho aqui ele, que é ele, ella ou elha, dependendo do país, né, tem uma pronúncia diferente, que significa ela, e os ter, que significa você. E no plural temos aqui nosotros e nosotras. Ah, professora, mas a gente sabe que no português nós tanto serve para o gênero masculino como para o feminino. Por que no espanhol é diferente? Então, sim, gente, um pouco diferente. No espanhol, quando eu trato de uma pessoa, nosotros, nós somos todos masculinos, ou tiver pelo menos um homem, que a gente sabe que no português é a mesma coisa do espanhol. Você tem um homem, várias mulheres, a gente trata como masculino. Então, a mesma coisa funciona no espanhol. Então, por exemplo, se haver nesses gêneros nosotros, que somos nós, mais de uma pessoa, haver alguém do gênero masculino, então eu trato como nosotros. Agora, se esse nosotros for só pessoas do gênero feminino, eu utilizo nosotras, que é diferente do português, que pra gente não tem distinção de gênero, né? Vosotros e vosotras, que é o vós, né, no português, é a mesma coisa do nosotros. Então eu tenho para o gênero masculino vosotros e tenho para o gênero feminino nosotras. Então aqui é diferente, né, gente? E a última pessoa do plural, que é a terceira pessoa do plural, que é ellos ou ellos, que significa eles, ellas ou ellas, que significa elas, e os teres, que significa vocês, certo? O próximo assunto é sobre a família, então eu apenas coloquei um quadrozinho aqui, então são bem simples, creio que não terá nenhuma dificuldade. São o grau de parentesco, então como que eu chamo avó, pai, mãe, filho, irmão, enfim, os parentes da família, como é que eu chamo isso em espanhol? Então eu tenho aqui abuelo, abuela, que é avô ou avó, tenho aqui padre, madre, que é pai, mãe, né? E eu falei para vocês que também quando eu falo de forma informal, geralmente eles não utilizam padre e madre, e sim mamá e papá. Então são formas informais daqui o pessoal, né, os espanhóis falam. Também temos aqui hijo e hija, que é filho e filha, nieto e nieta, né, neto ou neta, hermano, hermana, que é irmão ou irmã, tio ou tia, que é tio e tia, né, sobrino ou sobrina, que é sobrinho ou sobrinha, primo e prima, pronúncia escrita é igual ao português. Temos aqui suegro e suegra, que é sogra e sogro, né? Aí temos aqui genro, que é yerno. Alguns países, esse Yzinho, ele é pronunciado como I normal. Alguns ele fala um pouquinho diferente, né? Mas é questão mesmo regional. Temos nuera aqui, que é nora, cunhado e cunhada. Então a pronúncia é igual, a única diferença que vocês podem observar aqui é na escrita, porque sinhar no espanhol geralmente é utilizado pela letra ñ, né, que é essa letrazinha diferente que temos no alfabeto espanhol, que não temos no português. Temos esposo, esposa, escrita igual. A única diferença que há na pronunciação do S, que vocês sabem que no português, geralmente, em alguns casos, o S pronuncia com som de Z, que é diferente do espanhol. Não existe pronúncia Z no espanhol, jamais. Então, sempre o S é esposo e não esposo, né? Que é o caso do português. Temos aqui marido, mulher, que é marido e mulher. Madrastra ou padrastro. Então, é um pouquinho diferente, que no português é madrasta, diferente, né? Então, não tem esse tra que tem no português. Então, essa é a única diferençazinha que existe. Outro assunto trabalhado foi o presente indicativo. Então, como vocês estão no sexto ano, então é a primeira vez que vocês estão estudando verbos, né? Então, agora que vocês vão começar. Então, de início, a princípio, a gente está vendo que só apenas o verbo ser e o verbo estar, né? Que é os verbos assim, que se trabalham geralmente para você falar a forma que você está, né? Ou ser ou estar. Então, é bem simples, é igual também no inglês, a gente geralmente estuda, em outras línguas, são os primeiros verbos que são trabalhados. Então, as pessoas já conhecem, né, foram os mesmos que eu já apresentei ali agora.
Então, é bem simples. Então, quando eu me refiro à primeira pessoa na frase, então eu utilizo o verbo ser. Como é que eu escrevo? Então, eu falo soy, que significa sou, eres, que significa és, no português, né, que é a segunda pessoa, és, que significa é, somos, então é a mesma escrita, mesma pronúncia do português, sois também é a mesma coisa, e son, né, que muda um pouquinho na escrita, porque no português é são, já no espanhol é son. Então, essa aqui é a única diferença que existe. Então, para cada pessoa, eu tenho o seu correspondente no verbo. E o verbo estar, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, yo estoy, ou seja, eu estou, tu estás, ele ou ela, usted está, nosotros estamos ou nosotras, né? Estamos. Eles estão, ou elas estão, ou ustedes estão. Então, qualquer uma dessas pessoas eu vou estar utilizando aqui na terceira pessoa. Então, é só observar a pessoa e o seu correspondente no verbo. O outro assunto foi os artículos definidos e indefinidos, bem simples também. Então, o nome já diz definidos, então esses artigos ele consegue definir, né, o gênero da pessoa, né, um gênero e número. Então, quando eu falo, por exemplo, ele, você sabe que o ele significa o nós sozinho, então automaticamente eu sei que é singular e sei que é masculino. Então, né, o homem, então esse é um gênero masculino e singular. Então, esse el hombre, então, seria o homem, né? Los, então eu já sei que é masculino, plural. Los hombres, os homens, né? Agora, feminino, tem o la, que significa a, e tem o las, que significa as. Então, se eu falo a casa, então eu falo la casa ou las casas, caso seja no plural. Então, aqui já consigo definir quem é gênero e número. Quando eu trabalho com os indefinidos, ele já não esclarece isso. Se eu falo assim, um pero, eu sei que é um cachorro, mas eu não tenho mais nenhuma descrição desse cachorro. Eu não tenho assim, não sei muito sobre isso. Eu sei que é um e pronto, mas eu não sei mais nada. Já o unos, então é quando é mais de um. Unos cachorros, uns cachorros. Ou una, no caso aqui, cachorro no caso é pera, né? Então aqui, una pera, então uma cachorra, eu sei que é gênero feminino, mas eu não sei detalhes sobre ela. E unas, a mesma coisa, né? Quando são mais de uma. Bem simples. Outro assunto foi as vocales, que são para como vocês saberem quais são as vogais mais fortes, mais fracas, enfim, as que são abertas, fechadas ou semi-abertas. Então eu tenho aqui esse triângulo, ele é utilizado, né, inclusive na pedagogia, para explicar a questão da onde é esse encontro vocal. Será um encontro mais fechado, na hora que eu pronuncio ele é mais fechado, se ele é semi-aberto. Semi-aberto quando ele é, ou seja, quando a sua boca ao pronunciar ela fica meio aberta, né, semi, né? E aberta é quando aquela abertura maior, né? Então, quando eu tenho aqui esse triângulo, ele lê dessa seguinte forma. Então, eu tenho I, E, A. Então, observa aqui, eu tenho I, ele é um pouquinho mais fechada, cerrada, né, no espanhol. Semi-aberta, e A já é um pouco mais aberta. O U também ele é cerrado, então é um pouco mais fechado. U, a boca, ao pronunciar, vocês observam que é um pouco mais fechado, então é cerrado, né? E O já é semi-aberto, certo? Então eu tenho I, O e U, que são fechados, E O, que são semi-abertos, e A, que é aberto. E por último, as profissões. Já foi trabalhado com vocês no livro de vocês, inclusive tem a lista, né, das profissões, já foi trabalhado no significado, a tradução, aliás, com vocês. Esse quadrinho que eu coloquei é bem simples, são algumas, eu acredito que a maioria esteja no livro de vocês, mas tem algumas que não tem, então por isso que eu coloquei, porque na atividade vai precisar. Então eu tenho aqui dependiente. Dependiente, pessoal, geralmente é quando é uma pessoa que trabalha em loja, então geralmente são lojistas, pessoas empregadas de uma determinada loja. Então, aquela pessoa que atende é chamada de dependiente. Condutor, condutora, então, motorista, né? A pessoa que conduz um veículo. Hieneiro ou hieneira, então é o engenheiro ou engenheira. Albanil é um dos que não tinha na lista do livro de vocês, por isso que eu coloquei, porque na atividade vai precisar. Albanil, gente, significa predeiro, então aqui é um predeiro, no espanhol. Polícia. Então, no espanhol muda um pouquinho a pronúncia. Observe que o acento no português é no I que acompanha o L, na segunda sílaba. Já no espanhol, esse I vai ser acentuado na última I, ó. Policia.
Então a pronúncia é um pouco diferente, né, que é polícia. Camareiro é garçom ou camareira, dentista, o nome já diz, né? Jardineiro, jardineira, que é jardineiro ou jardineira, peluqueiro ou peluqueira, que no caso é cabeleireiro ou cabeleireira. Professor, a única mudança que existe é que só existe um S, que no português a gente sabe que é 2, né? Mas a pronúncia é a mesma, não perde a pronúncia, é igualzinha ao português. Carteiro ou carteira são o pessoal que trabalha nos correios, né, que entregam cartas. Fantaneiro ou fantaneira, encanador ou encanadora, pessoas que trabalham com encanamento, né. Mecânico ou mecânica, né, como o nome já diz, é igual ao português, pronúncia também. Piloto, é piloto mesmo. Taxista, também é igual. Cocineiro ou cocineira, que é cozinheiro ou cozinheira, inclusive tem no livro de vocês, não há nem necessidade, né, da gente estar questionando aqui. Fotógrafo ou fotógrafo, pronúncia igual, escrito também. Médico, uma pequena mudança na pronúncia do E, devido que o E no português ele é um pouco mais aberto, já no espanhol ele é um pouco mais cerrado, um pouco mais fechado. Pintor, pintora, tá a mesma coisa também. E veterinário ou veterinária, que é veterinário ou veterinária. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Vou deixar uma atividadezinha, que vocês façam ela e depois a gente vai discutir, né, e corrigir com vocês.